nome é Daniel Irani, sou advogado da Garcia Irani Consultoria Jurídica e hoje venho aqui conversar com vocês a respeito de um tema que vem sendo muito comentado nos nossos canais de contato, que é o tema devolução de imóvel adquirido na planta. Se você tem interesse no tema, peço que aguarde para ver o vídeo. A aquisição do imóvel próprio é talvez a realização do principal sonho patrimonial de um ser humano. Por que isso ocorre? Porque o imóvel é o abrigo do ser humano, é sua proteção, é o local onde o ser humano desenvolve suas atividades íntimas, onde ele alimenta suas relações sociais mais próximas e profundas. Ocorre que nos últimos anos, após um período de boom do mercado imobiliário, onde houveram muitas aquisições de imóveis e o meio de aquisição pelo imóvel na planta foi muito utilizado, o país passou a mergulhar em uma crise econômica, talvez sem precedentes. O que acabou gerando uma necessidade de pessoas que adquiriram imóveis e ter que devolver os imóveis que haviam adquiridos, porque muitas vezes, ou grande maioria das vezes, elas não conseguiam arcar com a obrigação de pagamento das prestações, das intermediárias, obrigação de pagamento para entrega de chaves. Algumas vezes não conseguiam realizar os seus financiamentos bancários, né? O que acabou gerando essa necessidade de mercado que se perdura até hoje, né? De pessoas que procuram meios para tentar devolver os seus imóveis e tirar essa carga financeira do seu orçamento doméstico, que já está bem abarrotado, bem comprometido, né? Nesse sentido, estudos estatísticos, dentre eles os apontamentos da Associação Brasileira de Imobiliárias, elas indicam um aumento significativo no número de imóveis devolvidos de 2014 para cá. O fato é que existem duas formas, dois caminhos que podem ser utilizados para a devolução do imóvel. O primeiro caminho, que talvez seja o caminho mais comum, é a devolução por culpa do comprador ou por iniciativa do comprador. Trata-se de uma devolução imotivada, tá certo? O motivo é um motivo de foro íntimo, ou é um motivo que tem a ver com a pessoa do comprador, tá certo? Uma outra possibilidade é a devolução por culpa exclusiva do vendedor construtor, tá certo? Vamos iniciar nossa exposição pela devolução por culpa do comprador, que talvez seja a mais comum, né? Culpa do comprador. Quais são os principais motivos que impulsionam o comprador a querer devolver o imóvel que adquiriu? Essa decisão ela não é uma decisão fácil e deve ser uma decisão muito bem pensada. Por quê? Porque normalmente, é certo que esse comprador, quando devolve por culpa dele, ele terá que perder, ou ele perderá uma parte daquilo que pagou. Então envolve uma perda financeira. Então tem que pensar muito bem. Tem que verificar muito bem se realmente é necessário, é importante, tem a necessidade de se devolver esse imóvel, tá certo? Dentre as causas, as causas mais comuns, né, de devolução, elas são por perda do emprego ou, o que está muitas vezes relacionado, por falta de recursos financeiros para a quitação do saldo devedor, ou mesmo por não conseguir cumprir as exigências da instituição bancária para conseguir um financiamento, tá certo? Então, uma coisa normalmente, ou até grande parte das vezes, está relacionada uma coisa na outra. Então, perda do emprego e falta de recursos financeiros
para a quitação do saldo devedor são os dois principais motivos que impulsionam um comprador a querer devolver o imóvel que adquiriu. Existem outros, como por exemplo, fim de relacionamento, né? Tem vezes que a pessoa ela acaba adquirindo um imóvel porque tem a intenção de se casar ou de ter uma união estável com uma outra pessoa, e ela acaba adquirindo aquele imóvel e no decorrer do tempo eles acabam se separando, acaba finalizando esse relacionamento e aquele imóvel já não tem mais motivo de existir. Razão pela qual muitas vezes acaba querendo devolver o imóvel. Uma outra possibilidade, descontentamento pessoal com a obra. É muito comum, né, ocorrerem compras de impulso. A pessoa vai no stand de vendas da construtora, vê aquele imóvel, fala, bom, esse é o imóvel da minha vida, é o que eu quero. Aí depois adquire, depois de um tempo, ela começa a pensar, e aí começa a verificar, por exemplo, que aquele imóvel não vai atender a sua expectativa, a sua necessidade, muitas vezes não atende a sua família. E aí ela, poxa, fiz uma besteira, vou devolver o imóvel que adquiri. Essa é uma possibilidade. Uma outra, mudança de domicílio, também algo relativamente comum. A pessoa trabalha em São Paulo, acaba sendo transferido, vai trabalhar no Rio de Janeiro, vai trabalhar em Minas Gerais, e aquele imóvel já não tem mais interesse para ela, é uma carga financeira dentro do orçamento dela que acaba prejudicando o orçamento dela e ela acaba querendo devolver o imóvel, tá certo? Como o comprador deve proceder nesses casos? Bom, a primeira coisa que o comprador deve fazer quando ele tiver certeza que quer devolver o imóvel é pedir o distrato para a construtora por escrito, tá certo? Então ele pede o distrato por escrito para a construtora, tá certo? Esse pedido de distrato ele só pode ocorrer antes da entrega das chaves. Por quê? Porque após a entrega das chaves, o imóvel ele já vem para a pessoa toma posse daquele imóvel e ela não dá mais para devolver, tá bom? E ela deve pedir esse distrato por escrito mediante recibo. Por quê? Porque ela precisa ter uma prova de que pediu o distrato, de qual foi a data do pedido de distrato. Após pedir o distrato, a construtora ela pode tomar algumas atitudes, tá certo? As mais comuns são devolver o dinheiro, tá certo? Ela recebeu o pedido de distrato, ela devolve o dinheiro que o comprador pagou, corrigido, atualizado monetariamente, em uma única parcela, tá certo? Ou, o que é mais comum, que é o que acontece na grande maioria dos casos, a construtora até propõe devolver o valor, um dinheiro, mas propõe devolver, algumas vezes, 20%, 30%, 40% daquilo que o comprador pagou, né? Sem atualização monetária, dividido em diversas parcelas, né? O que obviamente não é interessante para o comprador. Então, o que fazer? Se a construtora quiser devolver menos do que 75% do valor total pago, corrigido monetariamente, a nossa orientação é que o comprador não assine nenhum acordo, tá certo? Não deve assinar o acordo. O que ele deve fazer? Ele deve procurar um especialista para verificar a situação e lhe ajudar. E buscar o judiciário. Isso por quê? Quais são os meus direitos? Quais são os direitos do comprador que quer devolver um imóvel adquirido na planta? Segundo a legislação e os entendimentos da justiça, o comprador tem direito a devolução de, no mínimo, 75% do valor pago, atualizado até a data da efetiva devolução, e esse pagamento deve ocorrer em parcela única. Veja bem que no slide anterior,
o que eu falei? Falei que se a construtora quiser devolver menos do que 75%, o que você deve fazer? Você não deve aceitar. E por que isso? Porque os entendimentos judiciais e a legislação, ela está se posicionando de forma bastante tranquila nesse sentido. Que o mínimo que a construtora tem que devolver é 75%. O mínimo. Veja que existem decisões judiciais no sentido de que o vendedor deve devolver 80%, 85%, 90% do valor total pago pelo comprador, atualizado em parcela única. Existem decisões. Mas 75% é o que a gente pode contar como praticamente algo que está se sedimentando já na jurisprudência. De modo que não é interessante para o comprador aceitar valor inferior. E o comprador, ele pode pedir o distrato se estiver inadimplente? Pode. Isso é outra coisa também que já está bastante sedimentada na nossa jurisprudência, no sentido de que o comprador, ele pode pedir o distrato mesmo que esteja inadimplente. Inadimplente é aquele que não está arcando, não está pagando as parcelas, certo? Então, ele pode pedir o distrato. Uma outra possibilidade é a culpa exclusiva do vendedor construtor, tá certo? Então existem alguns fatos, alguns motivos que autorizam o comprador a rescindir o contrato que assinou, porque o construtor, aquele que vendeu para ele o imóvel, deixou de cumprir algumas obrigações, tá certo? Quais são os principais motivos de culpa exclusiva do vendedor construtor? Bom, talvez o mais comum é o atraso no prazo de conclusão da obra. Ou seja, ele vai entregar o imóvel em prazo superior ao estipulado em contrato. Ele extrapolou o prazo que ele se comprometeu a entregar o imóvel. Esse é um motivo que autoriza o comprador a rescindir o contrato de compra, de compromisso de compra e venda, por culpa do vendedor, tá certo? Um outro problema também que acontece com uma certa frequência são problemas construtivos graves, né? O que seriam problemas construtivos graves? São problemas de difícil solução, como por exemplo, ergueu-se aquele imóvel com uma estrutura deficiente, né? O imóvel tem problema estrutural, ele tem rachaduras, a parte de fundação não foi bem feita, são problemas construtivos graves que autorizam o comprador a rescindir o contrato, tá certo? Inconsistência entre o imóvel construído e o projeto apresentado para a venda, tá certo? Então, lá no projeto se dizia, por exemplo, que o imóvel teria 2 quartos, teria uma área de serviço, teria questões dessa natureza. Bom, quando foi entregar o imóvel, foi para a vistoria, o imóvel não tinha o quarto prometido, não tinha aquela área de serviço conforme prometido, ou seja, existia inconsistência entre o imóvel que foi construído e o projeto que foi apresentado para a venda, tá certo? Outro motivo que pode autorizar o comprador a rescindir o contrato. Erro na metragem do imóvel em percentual acima do que a lei permite. A lei permite que haja uma diferença de metragem de no máximo 5%, tá certo? Então, quando essa diferença de metragem é superior a 5%, existe uma possibilidade de se pedir a rescisão do contrato por culpa do vendedor. Erro no memorial descritivo do imóvel, né? Tem vezes que o imóvel é um prédio e aí existe um memorial descritivo. Nesse memorial descritivo está lá descrito que vai ter uma sauna, que vai ter uma piscina, que vai ter um salão de jogos e na verdade acaba que a construtora não constrói aquilo, tá certo? Outro caso, outro motivo que pode autorizar a rescisão. Impossibilidade de financiamento do saldo devedor devido a informações deficientes prestadas pelo vendedor na compra. Isso é uma outra possibilidade, tá certo?
Chega próximo à época de entrega das chaves, você precisa fazer o financiamento junto à instituição bancária. Quando chega na instituição bancária, existem documentos que você, como comprador, tem que entregar, tá certo? Existem outros documentos que a incorporadora, a construtora tem que entregar. Aí chega lá na hora de fazer esse procedimento, a documentação da construtora está deficiente, tá certo? E o financiamento não sai. Esse é o motivo, tá? Então é uma possibilidade de rescisão por culpa do vendedor. Propaganda enganosa, tá? É relacionado com diversos itens. Desistência da incorporação imobiliária. Qual é essa hipótese? A hipótese é a seguinte: quando a gente compra um imóvel na planta, muitas vezes, o que é muito comum, o imóvel não está construído, tá certo? Então existe um estande de venda, existe lá um terreno, tá? Só que naquele terreno não tem nada construído, tá tudo sem construção. Você compra, o tempo passa e a construtora não constrói, tá certo? Ela desiste de realizar a construção, de realizar aquela incorporação. É um motivo que autoriza a devolução do imóvel por culpa do vendedor, tá certo? E quais são os direitos do comprador neste caso específico? Quando a culpa é do vendedor, é da construtora, o comprador tem direito à devolução de 100% do que pagou, atualizado até a data do efetivo pagamento, e esse pagamento tem que ser realizado em parcela única, tá certo? Ainda existe possibilidade de que o comprador do imóvel peça indenizações, como por exemplo, indenização por dano moral, ou por dano material, nos casos em que o comprador sofreu prejuízos financeiros em função da atitude do vendedor construtor, tá certo? Um caso relativamente comum é a hipótese em que o comprador ele está morando de aluguel, né? Ele compra, adquire o imóvel e a construtora ela não entrega o imóvel no prazo estabelecido, tá certo? Ela não entrega. E o comprador não tem mais interesse naquele imóvel. Ele extrapolou o prazo, não tem mais interesse. Ele pode pedir a rescisão do contrato, devolução de 100% do valor que pagou, atualizado, tá certo? Em parcela única, devolução em parcela única. E pode pedir uma indenização por dano material, por exemplo, pelos aluguéis que ele teve que pagar a mais em razão da demora da construtora em entregar o imóvel, tá certo? Então é uma possibilidade. Indenização por dano moral. Também há uma possibilidade nesse sentido, né? Obviamente o dano moral tem que ser provado, tá certo? Mas há uma possibilidade. Vamos dizer que a construtora ela desiste da incorporação e isso acaba prejudicando um sonho de casamento, né? Existia ali um casamento, existia uma possibilidade da pessoa morar naquele imóvel e acaba com a atitude da construtora, do vendedor, ela acaba perdendo essa possibilidade, esse sonho é tolhido. Há uma possibilidade, então, da pessoa pedir, além de indenização por dano material, indenização por dano moral. Então, quais são os direitos? No caso de culpa exclusiva do vendedor, o comprador tem direito à devolução de 100% do que pagou, atualizado até a data do efetivo pagamento em parcela única, tem direito à indenização por dano material e tem direito à indenização por dano moral. Tá certo? Bom, como devo proceder nesses casos? Essa situação é uma situação um pouquinho mais delicada, tá certo? Então a orientação é que sempre, quando se deparar numa situação assim, procure um profissional, procure um advogado especializado para que ele possa captar as informações, captar os documentos e possa verificar a possibilidade de se rescindir o contrato por culpa do vendedor, tá certo? Normalmente
essa rescisão ocorrerá por via judicial. Então, é muito importante que se contrate um advogado de confiança especializado na área para que possa operacionalizar esse tipo de coisa, tá certo? Com relação à devolução por culpa do comprador ou por iniciativa do comprador, os primeiros passos até podem ser tomados de forma pessoal, pelo próprio comprador. Como, por exemplo, formalizar o pedido de distrato. Se ele entende que ele tem condições de realizar esse procedimento, é possível. E aguarda um posicionamento formal da construtora. A construtora se posicionou no sentido de devolver o que ele pagou, atualizado, de uma forma que ele, comprador, entende interessante. O que ele faz? Recebe. Ótimo. Está resolvido. Vamos dizer que a construtora, por outro lado, ela resolva que vai devolver um valor ínfimo, que não está atualizado, quer devolver em muitas parcelas. Bom, o comprador já sabe que a jurisprudência, a legislação está dizendo que, no mínimo, a construtora tem que devolver 75% do que ele pagou atualizado em parcela única. Então, ele toma uma decisão. Quero ter o meu direito resguardado? Quero. O que eu faço? Não assino nada, procuro um advogado especializado, contrato e então passo a tomar atitudes conforme o que ele te posicionou, o que ele te orientou, tá certo? É o melhor a fazer, ok? Bem, esse é o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Qualquer outra dúvida, nós aqui da Garcia Irani, Consultoria Jurídica, estamos à sua inteira disposição. Está bem? Se você gostou do vídeo, clique no botão abaixo para curtir. Se não gostou, clique em não gostei e comente o que entende que podemos melhorar. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Clique também no sino para ser notificado quando postarmos nossos vídeos. Ainda, vou deixar na descrição o link da nossa página no Facebook. Entra lá e curta para receber atualizações, informações jurídicas de relevância e ter contato direto conosco. Nós estamos também abertos a sugestões. É só comentar. Obrigado.